Começa no versículo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 17. Acho que é melhor 17, eu não posso explicar bem a história. Todos já encontraram? Eu vou dar início aqui à leitura. E a palavra de Deus, ela diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Podem sentar. Antes de entrar no desafio em si de Elias com os profetas de Baal, eu queria pegar essa parte aqui antes, para ficar bem explicado. Bom, como você já conhece a história, o povo de Israel estava vivendo na desobediência à palavra de Deus. Acabe, o rei Acabe, rei de Israel, se casa com Jezabel, mulher idólatra. Eles espalham a idolatria por Israel. Havia adoração a Deus Aserá, havia adoração ao Deus Baal, e a idolatria estava espalhada. E nesse período, profetas do Senhor são mortos, ou estão escondidos. E Elias é levantado como grande homem de Deus, e eles falam para Acabe: Olha, Acabe, por causa da desobediência de vocês, por causa da idolatria que foi colocada em Israel, não irá chover até segundo a minha palavra, ou seja, vai ficar sem chover até que eu diga que choverá de novo. Claro, Elias não fez isso pela sua própria força, ou porque ele tinha algum tipo de poder, ou podia obrigar Deus a alguma coisa. Foi pelo poder do Espírito. Ele foi usado pelo Espírito Santo ali, foi usado pela presença de Deus para falar aquilo, e assim se cumpre. E após 3 anos e meio sem chover, então imagina como era a situação desesperadora daquele povo, e um povo que vivia, que dependia totalmente da agricultura, do plantio, da colheita. Então imagina sem chuva, como deve ter ficado durante 3 anos e meio. Era uma situação muito difícil. Aí chegamos nessa parte, eles se encontram com Acabe, e Acabe diz para ele que nós lemos: Você é o perturbador de Israel. És tu perturbador de Israel? Eles falam: Eu não sou perturbador de Israel. Você é a sua casa, como diz no versículo 19, mas tu e a casa de teu pai. Por quê? Acabe é perturbador de Israel. Porque deixastes os mandamentos do Senhor. Ou seja, ele trouxe perturbação para Israel, porque ele não quis mais obedecer à palavra de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, ficamos perturbados porque deixamos de obedecer. Ou o que acontece? Uma coisa é quando nós erramos, caímos, e nós nos arrependemos. Deus, ele nos perdoa. A outra coisa é quando eu peco e quando eu caio, e eu permaneço naquele erro. E eu continuo naquele erro. A presença de Deus se afasta. E o mal agora ele pode entrar na minha vida. O mal agora ele pode agir. E ele pode ter domínio. Por quê? Porque eu não quis mais obedecer os princípios da palavra. Eu não fui mais obediente ao Senhor. Então o mal ele pode tomar conta. Como foi falado aqui, eu não quis mais ouvir a voz de Deus. Então o diabo ele pode assumir o controle sobre nossa vida. Quando pecamos, mas nos arrependemos, é uma coisa. Mas quando pecamos e queremos continuar no caminho do erro, e não queremos afastar do erro, então seremos perturbados. Seremos dominados pelo diabo, porque a presença de Deus ela se afasta. Porque não queremos mais ser submissos à voz do Espírito Santo. Ele deixou isso bem claro aqui. Olha, você e seus pais, sua casa, é que perturbam Israel. Por quê? Deixastes os mandamentos
do Senhor. Seguistes a Baal e seguiram aos ídolos. E a continuação diz: agora, pois, envia junto a mim todo o Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Ou seja, ele falou: olha, vamos resolver isso logo de uma vez. O povo está dividido entre o Deus de Israel e entre Baal, entre Azerá. Vamos resolver isso. Chame o povo de Israel. Vamos para o Monte Carmelo e vamos mostrar ali quem é Deus de verdade. E assim acontece. E quando o povo está lá reunido, Elias está lá, os profetas estão lá, eles falam essa frase que é muito importante, no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Eles falam assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês ficarão em dois caminhos, querendo ao Senhor, Deus de Israel, e querendo ao mesmo tempo a Baal? Até quando ficarão, vamos dizer assim, em cima do muro? Não. Se Deus ele é Senhor, vocês vão segui-lo. Agora, se Baal for Senhor, então seguirão a ele. Eles falando com o povo: é hora de uma decisão. É hora de uma aliança. Eles falando com o povo: hoje é dia de deixar de ficar em cima do muro, de deixar de ficar seguindo a dois deuses e assumir uma aliança, ou com um ou com o outro. Aquele que se revelar como Deus verdadeiro, a esse vocês vão assumir uma aliança por completo, vão se entregar por inteiro. Se Baal for Deus, vocês vão só seguir a Baal. Mas se Deus de Israel for o Senhor, então seguirão a ele por completo. Essa era a proposta. E para nós hoje é a mesma coisa. Não podemos andar com dois pensamentos. Deus ele nos chama para viver uma vida completa diante dele. Aleluia! Deus ele não divide o espaço que é dele com mais ninguém. Não podemos ter ídolos, sendo ídolos de pau de pedra, que nada podem fazer, ou ídolos do coração. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, isso é um ídolo no coração. Se eu coloco o meu dinheiro acima de Deus, isso é um ídolo no coração. Se eu coloco alguém acima de Deus, é um ídolo. Se eu às vezes me coloco acima de Deus, porque eu me acho superior a Deus, é um ídolo. Eu idolatro a mim mesmo. Eu idolatro minhas próprias conquistas e me acho independente de Deus. Deus ele não divide seu espaço. O espaço tem que ser totalmente dele. Por isso que fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olhe para a história do povo de Israel como um todo, o que acontecia. Toda vez tinha um momento que eles diziam: somos grandes, somos fortes, somos poderosos. Por que continuar no caminho do Senhor? Porque no caminho dos deuses eu posso fazer minhas vontades, eu posso fazer aquilo que eu quero. Então eu vou para o caminho dos deuses. Abandonavam o Senhor, iam para o caminho dos deuses, ou ficavam dessa forma aqui, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora estava com Deus e outra hora estava com os ídolos. Que na verdade era, uma hora estava ali orando, falando com Deus, e outra hora estava com os demônios. Porque no fim, nada mais são do que demônios, espíritos malignos que estão enganando, espírito do engano. Então Deus ele nos chama hoje para um compromisso completo com Ele. Até porque o que eu fui falar aqui é a partir desse compromisso que Ele se manifesta em nossa vida. Aleluia! E não de outra forma. E foi citado isso aqui hoje. Em Deuteronômio 28, foi citado também na passagem que Gabriel leu. Para Deus ele se manifestar e estar conosco, então tem que haver uma aliança completa. Não podemos ficar entre dois pensamentos. E a continuação aqui vai dizer assim no versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei profeta do Senhor. E ele dizia isso porque ele imaginava que não havia mais nenhum outro profeta. Mas lá na frente, que eu me lembro, no capítulo 19, vai ser descoberto que ainda havia 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos perante Baal, que foram homens que foram escondidos para serem protegidos. Por isso que ele fala que só eu fiquei profeta, porque ele imaginou que ele era o último profeta, diante da matança que acontecia. E os profetas de Baal são 450 homens
Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o põem sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O povo pensou assim: agora sim, Baal vai provar o seu poder diante de Elias, e ele será morto. Baal mostrará o seu poder, provará o seu poder. A proposta de Elias era: faça um altar para Baal e peço a ele que envie fogo do céu. Eu terei meu altar e pedirei a Deus fogo do céu. E aquele que responder com fogo, esse será Deus verdadeiro. Mas é interessante que o povo já deveria, melhor dizendo, ter percebido que Baal não era Deus desde os primeiros 3 anos e meio atrás. Porque eles clamavam e não havia resposta. Eles falou e a chuva parou. E eles clamavam a Baal e não havia resposta nenhuma. Então já era para eles terem reconhecido que Baal não era Deus. Mas quando temos um ídolo que está tão entranhado em nosso coração, mesmo tendo todos os sinais à nossa frente, queremos continuar com aquele ídolo. Queremos continuar com aquele falso Deus, porque não queremos servir ao Senhor. Por isso que temos que pedir para que o Espírito Santo ele trabalhe no nosso coração, para que ele abra os nossos olhos, para que ele abra os nossos ouvidos, para ouvir a palavra, para receber a palavra do coração, para ver a realidade das coisas. Muitas vezes nós temos que ser como Paulo, que precisou ficar cego para poder enxergar a verdade. Aleluia! Ele ficou cego fisicamente, mas espiritualmente ele precisou enxergar. Glória a Deus. Então, muitas vezes, Deus ele tem que trabalhar conosco de uma forma dura. E mesmo assim, muitos ainda querem ficar apegados aos seus ídolos. Imagine, 3 anos e meio, não tendo resposta nenhuma. E eles falando uma vez, a chuva parou, era para pensar, bom, então na verdade, é o Deus de Israel que é o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, estavam agarrados aos seus deuses. Não só isso. É isso que Elias fez, que a chuva parou, ali é melhor dizendo que ele fala, que ele declara e se realiza, pela vontade de Deus se realiza, era uma provocação a Baal, porque Baal era responsável pela chuva. Então, quando eles falam para não chover e a chuva para, era para eles pensarem, poxa, mas Baal não é responsável pela chuva? Só que eles falou para parar de chover e parou de chover, em nome do Senhor. Então, peraí, para falar a verdade, então Deus que é verdadeiro, Baal não. Porque se Baal fosse o Deus da chuva, ele mandaria a chuva. Mas ele mandou. Mas o povo estava cego. Isso também acontece conosco. Não necessariamente com Deus de pau e de pedra. Mas, como eu falei, com os ídolos do coração. Ficamos cegos para a verdade. Então temos que pedir ao Espírito Santo, Senhor, abre os meus olhos. Me ajude a ver aquilo que eu não estou vendo. Me ajude a ver se eu estou com o povo de Israel nessa época, andando em 2 pensamentos. Glória a Deus. Me lava, me transforma, abre meus olhos. Porque eu não quero estar buscando a outros ídolos, a outros deuses. Porque só há um que é verdadeiro, só um que é Senhor de todas as coisas. E é o Deus de Israel. Que hoje se revela a nós por completo, através da figura do Filho dele, que é Cristo. Aleluia. E a continuação vai dizer assim, no versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós os bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, ou seja, vocês são tantos, então a oração de vocês deve até funcionar mais rápido. Podem primeiro, são muitos, tenha honra. E invocai o nome do vosso Deus, e não alimentais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Hoje eu falo sobre os falsos profetas, né? Que o falso profeta ele não quer levar o povo a obedecer. O falso profeta.
Ele não quer que as pessoas obedeçam a palavra, porque ele é falso. Ele leva as pessoas para uma vida contrária à obediência, ele engana, ele usa de artimanhas para enganar o povo, para viver conforme o seu coração, profetas que falam aquilo que agrada ao coração. Por isso que nós aqui somos uma igreja que fala muito sobre a palavra que confronta. Por quê? Porque essa palavra que confronta é que nos transforma. Aleluia. Então, não se chateie quando você ouve uma palavra, ou do pastor, da missionária, ou minha, de quem for, uma palavra dura, porque antes de Deus falar com a igreja, fala com o pregador. Antes de Deus advertir a igreja, é o pregador que é advertido. Todos nós somos advertidos na hora da palavra, mas é essa palavra que vai nos guardar. E quando vier o dia mau, vamos estar com a armadura de Deus e venceremos o dia mau. Glória a Deus. Mas é na obediência. É vivendo em obediência. Olha que a consequência da desobediência. Clamando a Baal, e não havia resposta, a ponto de saltar sobre o altar. É por isso que, inclusive, algumas igrejas que têm falsos, aliás, toda igreja que tem falsos profetas, eles vão querer fazer muita coisa para chamar a atenção, porque o Deus que eles estão pregando não responde de verdade. Então eles inventam coisas, e vão inventando, para chamar a atenção do povo, para poder enganar o povo. Mas o Deus dele não responde, porque eles pregam um falso Deus, eles pregam um falso evangelho, eles pregam um falso Cristo. E essa é a consequência. Saltando sobre o altar, e vai piorar. Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam, se cortavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, olha a consequência de uma vida sem obediência, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, porque estavam adorando a um falso Deus. E quando nós estamos aí, que estejamos na igreja, mas com falsos ídolos lá fora, falsos ídolos no coração, ficamos assim, olha, desesperados, a ponto de se cortarem, derramarem sangue, e não há resposta. É melhor obedecer do que sacrificar. Eles estavam sacrificando o próprio corpo para ter resposta, e nada acontecia. É melhor obedecer. É melhor obedecer a palavra. Ah, mas é impossível para o ser humano obedecer a palavra. Lembre-se de uma coisa: Jesus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Glória a Deus. O ser humano, ele não consegue viver a obediência pela sua própria força, mas tem o Espírito de Deus. Glória a Então Deus. não tem como dizer assim: ah, é impossível. Impossível não, porque tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós vai nos dar capacidade para viver a palavra de Deus. Jesus não mente. Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar, e ele cumpre isso hoje. Ele continua cumprindo. O Espírito Santo que foi derramado lá em Atos 2, do Pentecostes, continua sendo derramado hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus continua nos capacitando através do Espírito Santo enviado por Cristo. Isso continua a acontecer hoje. Não foi só lá no passado. Hoje ainda continua a acontecer. Para nos capacitar, para nos fortalecer, para viver a caminhada cristã. Não vamos ficar como esses homens desesperados, se cortando. Por isso que muitos têm caído na fé, porque estão com os ídolos no coração. Mas vai chegar uma hora que esses ídolos não vão mais responder. Vão enganar, depois não vai haver resposta. Não mais. E quantos que estão na igreja com ídolos no coração? Deus não quer isso. Deus quer uma entrega completa a Ele. E a continuação fala, no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor.
Depois fez um remo, que no caso é uma vala que é feita, né? Em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Ou seja, aqui eles falam assim, depois que os falsos profetas eles fracassam: chegai-vos a mim. Ele fala para o povo se aproximar dele. Eles agora, antes de orar, queriam mostrar, dar uma lição ao povo. Primeiro ele pega o altar do Senhor que estava quebrado. Ali era um símbolo. Era Elias mostrando para Israel: hoje vai ser o dia de restaurar o altar. E ele começa a reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Começa a reparar. Era para Israel ver: vocês têm que voltar a ter a aliança com o Deus que vocês serviam. Vocês quebraram a aliança com o seu Deus. Vocês quebraram o altar. Essa reparação do altar que eles faziam não era apenas para o sacrifício, era para o povo ver. Era para eles voltarem a ter a aliança que um dia foi quebrada. Ah, mas eu estou aqui, minha aliança com Deus não foi quebrada. Então permaneça vivendo em obediência à palavra de Deus, pedindo a graça do Espírito Santo que nos capacita, como eu acabei de falar. Ah, no meu caso, a aliança com Deus, a minha foi quebrada. Então, é tempo de restauração. Enquanto a vida, muitos falam enquanto a vida, a esperança, e para nós é muito importante, porque enquanto a pessoa está viva, há esperança de arrependimento, há esperança de retorno à casa do Pai. Como o jovem lá do filho pródigo, que se afastou da casa do Pai, gastou o dinheiro, no final ficou pobre, miserável, foi apacentar porcos, envergonhado, ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, pelo menos para ser o servo. Mas quando ele chega lá, e há verdadeiro arrependimento nele, ele não é recebido como servo, ele é recebido de volta como filho. Ele é bem vestido e faz uma festa, porque o filho que estava morto reviveu, o que estava perdido foi encontrado, foi achado. O amor e a graça de Deus está exposta para todos nós hoje, para fortalecer os que estão na fé, para trazer aqueles que não se converteram, para serem acrescentados ao corpo de Cristo, e para no futuro estarem com Ele na glória, e para também reparar o altar. Se alguém aqui com o altar, ou seja, com a aliança com Deus, ela foi quebrada. Porque Ele é um Deus da graça, sendo que, se a pessoa ela morre sem o arrependimento, sem a conversão, aí virá um juízo. Jesus é o nosso advogado aqui nessa terra, e será na eternidade para entrarmos no céu, se vivemos de acordo com a sua vontade aqui. Agora, se morremos no pecado, então Cristo não será o advogado naquele grande dia. Ele não dirá: vinde benditos de meu Pai. Ele dirá: apartai-vos de mim. Mas hoje a palavra é o que? Uma palavra de conserto, de aliança, de restauração, de renovação espiritual. Aleluia. Porque temos que entender: só há um único Senhor, um único Deus, uma única fé. E a continuação vai dizer aqui: ele prepara o altar, coloca as 12 pedras que representam as tribos de Israel. E aqui no versículo 33 vai dizer assim, perdão, o 34, ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, antes de entrar aqui na oração, ele falou para colocar água, coloca água de novo, coloca água de novo. Ele queria que não restasse dúvidas que seria o poder de Deus agindo ali. Ele enche tudo de água, a água fica encharcada de água, a vala fica encharcada de água, tudo encharcado. Porque ele queria mostrar ao povo que seria o poder total de Deus. E vamos ver isso agora, versículo 36, agora a parte da oração. O profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, no caso de Jacó, porque o nome de Jacó ele vai ser mudado para Israel, quando Jacó se encontra com o anjo do Senhor. Manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, quer dizer, mostre que o Senhor é Deus e que o que eu tenho feito aqui é fazer a tua vontade, agindo como teu servo.
e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, quer dizer, mostra que tudo que eu fiz até aqui foi ter te obedecido. A continuação, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que era a vala. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Só há um caminho. Aleluia. Melhor dizendo, só existe o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Só um único Deus. Só um único Senhor a quem devemos adorar, a quem devemos nos prostrar, a quem devemos dar culto. O Senhor nosso Deus. Aleluia, glória. E vai acontecer algo interessante aqui, no versículo 40. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E eles esferveceram ao ribeiro de Gizom, e ali os matou. Aqueles que enganavam com suas mentiras de Baal, aqueles que enganavam, agora eles são mortos. Agora eles recebem a recompensa. Isso quer dizer que se você viver em desobediência, Deus vai mandar te matar? Não. Porém, se a pessoa morrer na desobediência, vai haver um juízo. E no juízo, ou vai ser a eternidade com Deus, ou vai ser o lago de fogo e enxofre, ou vai ser o inferno. Vai haver um juízo. Aqui foi um juízo em vida. Agora, mesmo estando na época, porque a época da graça não quer dizer que não tem juízo. A graça é exatamente para nos resgatar do juízo, nos purificando, nos justificando, nos levando a uma vida de santificação. Mas para aqueles que morrerem em pecado, vai haver um juízo. Então temos que meditar nisso. Não é apenas você chegar, senta aqui quando for visitar uma igreja, sempre pense nisso. Não apenas ouça uma pregação de nossa pregação foi legal. Pense sempre assim: o que eu aprendi com aquela pregação? Aleluia, Porque a glória palavra a de Deus é para ela ser meditada, eu tenho que meditar nela. Não Aleluia. é apenas para eu dizer, nossa, a palavra ela foi legal, não tem que meditar, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Não é só sentimento. Não que você não possa chorar durante uma pregação, algo do tipo, mas tem que ter racional aqui. Tem que ter a parte da sua mente trabalhando. O que eu estou aprendendo com essa pregação? Então temos que meditar no que foi dito hoje. Como está a minha aliança com o Senhor? Eu estou firme com Deus ou eu estou com o povo de Israel, cocheando entre dois pensamentos? Eles provou naquele dia: só um único Deus. Caiu fogo do céu e consumiu tudo, provando que só havia um único Senhor. Aleluia. E continua sendo só um único Senhor em nossa vida. Glória a Deus. Um único Deus, um único Senhor. E quando temos Ele como único Senhor, nós podemos dizer, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Podemos dizer isso, porque Ele é nosso Senhor. Podemos dizer que Ele é nosso Deus. Podemos dizer que Ele é nosso Pai. Podemos dizer, como por exemplo, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é para quem habita, a sombra do Onipotente descansará. Não é quem faz visita, não é quem quer uma bênção de vez em quando, depois vai embora, é quem habita, morada. Glória a Deus. Eita. Aquele que Aleluia. habita, aliança Deus, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Podemos dizer isso. Aleluia. Podemos dizer, por exemplo, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, mas é para aqueles que têm um compromisso com Ele. Olha Elias, todos estavam contra ele. Na visão humana, ele era minoria, mas com Deus nós somos maioria. Aleluia. Todos estavam contra ele, mas ele estava com o Senhor. Glória Se a Deus Deus. era a favor dele, quem iria detê-lo? Aleluia. O mundo inteiro, a Israel inteiro, melhor dizendo, era contra ele. Mas o Senhor sendo com ele, quem poderia vencê-lo? Aleluia. Porque aquela multidão clamou e não teve nada. Elias orou, com poucas palavras, cai fogo do céu. Aleluia, Jesus. O mais importante não é se você vai estar com a maioria, é se você vai estar com Cristo. Eita. Ainda que Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. desde de ser cristão, pelo menos você tem que continuar, pelo menos você tem que permanecer, pelo menos eu tenho que permanecer. Porque Glória a quem Deus. perseverar até o fim, esse será salvo. Queremos ser um povo forte.
E essa é a forma que seremos um povo forte. Através da aliança com o Senhor, seremos um povo forte. Amém, igreja? Fique de pé em nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Aleluia.